Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, na TPM da bexiga que eu tô aqui, é sério, mas eu precisava compartilhar algumas reflexões que veio no meu coração ao ler um livro e eu anotei várias, vocês não têm noção da quantidade de anotação que tem aqui. Olha só, isso tudo foi ontem, realmente muito inspirada, sabe, com o Espírito Santo. E ele me deu algumas reflexões muito fortes para que eu pudesse compartilhar com vocês. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu vou ler aqui um pouquinho porque eu precisei tomar algumas notas de algumas coisas que ele aos poucos ia falando comigo. Mas eu precisava compartilhar essas coisas para que, assim como eu fui muito abençoada, fui muito tocada, vocês também serão, eu tenho certeza disso. Então, você já parou para pensar que não é possível de forma alguma você planejar o teu futuro estando ainda habitado no teu passado? Tu já parou para pensar nisso? E aí eu te digo, quando o seu desejo pelo futuro, ele atingir o ápice, sabe, você vai conseguir sair da prisão que te impede de você viver coisas extraordinárias. Quando o teu futuro, quando o desejo de viver as coisas de Deus para você chegar assim ao topo, sabe? O teu passado não vai mais importar. É mais ou menos isso. E aí, eu lendo o livro, teve algumas partes desse livro que falou muito forte com o meu coração. E algumas sensações, na realidade seria essa palavra, de pessoas que vivem presas ao passado. Sabe que pessoas que estão presas ao passado, muitas vezes elas são muito distraídas. E tu já pensou como é difícil se comunicar com essas pessoas? Muitas vezes você está falando com essas pessoas e essas pessoas elas não estão te dando nem atenção. Elas estão voando. Não presta atenção em você. Elas são estranhas. É fato. Elas não respondem, sabe? E há um princípio muito grande a ser aprendido aqui, nisso tudo. Lembra de Paulo e Silas, lá no Atos, no livro de Atos, no capítulo 16, nos versos 25 e 26. O que estava acontecendo naquele momento foi muito forte, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando, louvando, compartilhando hinos com Deus e os outros presos ouviam. E de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No momento instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos saltaram. E sabe qual é a lição e o princípio que a gente tira muito forte disso tudo? Que a dor, a prisão do passado, ela não consegue permanecer na vida de uma pessoa que se ocupa com qualquer outra coisa, menos com o passado, menos com a dor. E quando acontece isso, perdão, aconteceu alguma coisa aqui. E quando acontece isso, prisões, elas são quebradas, correntes são arrancadas, sabe, dessa pessoa para viver o extraordinário de Deus. Quando acontece isso, um terremoto, sabe, para quebrar tudo aquilo que atormenta ela, acontece. Quando ela entende que a dor do passado e o passado não a preocupa mais, ao ponto de que mesmo essas coisas ainda lá no fundo estiverem na vida delas, isso não é problema. Ela louva, ela declara, ela se alegra, independente de. E é um princípio básico mesmo, que quando a dor, ela não consegue mais permanecer na vida de uma pessoa que se ocupa com qualquer coisa, menos com isso. Prisões são sim quebradas, correntes são arrancadas da vida dela.
sabe? E a certeza que me vem no meu coração, que é tempo, sim, de recomeçar, é tempo de mudar, é tempo de sair de prisões do passado. Tem um ditado que eu sempre falo, que quem vive de passado é museu, sabe? E como é forte essas pessoas que vivem presas ao passado. Como elas não conseguem dar um passo à frente do futuro delas, ou de pelo menos visualizar algo que Deus tem para elas extraordinário, porque elas estão presas demais ao passado, sabe? E o que eu peço para você nesse momento, sabe? Que recomeça, tenta sair disso, louve a Deus, deseje sair dessa prisão que te impede de chegar ao teu futuro. Sabe que toda mulher tem algo lá no fundo que desejaria esquecer profundamente, se fosse possível. E esquecer não é um lapso de memória. Jamais. É uma libertação da memória para viver tudo aquilo que Deus tem. É uma libertação da alma. Sabe que isso acontece muitas vezes. Na verdade, sabe o que acontece com o dióxido de carbono? É como se o corpo... Deixa eu explicar de forma melhor. Quando você exala dióxido de carbono, automaticamente, se você começar a exalar e não liberar, o que acontece? Você morre asfixiado. Então, o que acontece? O corpo ele já não pode mais usar essas coisas do passado. Porque quanto mais tu deixa as coisas do passado entrar dentro de você, você vai morrer. De uma forma ou de outra você morre, você deixa de viver as coisas extraordinárias. Então experimenta não se concentrar mais nisso, mas se concentrar nas coisas de Deus, sabe? Exala, pode até exalar, não tem como, né? Mas deixa sair, libera e permita que Deus liberte a sua mente. Eu te digo, é extraordinário, é incrível. O que Deus tem para você é tão grande, é tão poderoso, e você não pode ficar presa mais no que passou. Passou, tá lá, ó, lá para trás. Sai de cena, sabe? Liberta, se cura. Sozinho, muitas vezes é impossível, mas se permite, sabe? Que Deus liberte a sua mente. O que Deus tem para você é muito grande. E eu quero te dizer algo muito cheio de alegria. Deus nunca libertou alguém que ele não fosse usar de uma forma extraordinária e poderosa. E o meu desejo nessa manhã, sabe, é que ele possa revelar de uma forma poderosa a você, nesse momento, a cura e o propósito dele para a sua vida, à medida que você buscá-lo. Porque à medida que você busca a Deus, à medida que você o deseja, à medida que você tem um relacionamento e uma intimidade com Deus, tudo do passado literalmente vai ficando para trás. E você vai desejando o novo. Você vai buscando o novo. Você vai querendo experimentar tudo que Deus tem para você. Você começa a louvar, você começa a declarar, você começa a profetizar, você começa a orar, mesmo que você ainda esteja em uma prisão. Mas quando você entende isso, cadeias começam a ser quebradas e um terremoto de poder começa a acontecer na sua vida para que você viva tudo aquilo que só Deus tem para você. É simplesmente maravilhoso. E nessa segunda-feira, nesse início de semana, tudo que eu mais desejo é que você viva isso. Busque. E eu tenho certeza que de uma forma sobrenatural você vai encontrar tudo aquilo que Deus tem para você no teu futuro e não no passado. Uma semana extraordinária na presença, na graça e na bondade de Deus, entendendo que o que Ele tem para você é muito maior do que o que ficou lá para trás. Beijo no coração.